2, 3. Não conta alto não, doutor, que pode entrar. Eu pensei que era pra gente contar. Não. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira live do Jornal Diário do Vale. Eu sou a jornalista Angélica Leal. A gente está recebendo hoje o doutor Carlos Gustavo Medeiros. Ele é médico e, obviamente, nós temos alguns parceiros aqui que vocês já acompanharam no início dessa live. Nós vamos agradecer a cada um deles e, em seguida, vamos estar aí conversando com o doutor Carlos, tirando dúvidas sobre o coronavírus. Se nós chegamos ao topo da curva, esse é o tema de hoje. Participem com a gente. Se quiserem colocar também a cidade de que vocês estão nos assistindo, isso é super importante para a gente estar acompanhando e citando aqui as cidades. Tá bom? Então, primeiro a gente quer agradecer aos parceiros, né? A gente quer agradecer a Conquista Imóveis, que é através do Reserva Retiro, né? Um empreendimento no coração do bairro Retiro. Você aí que está querendo sair do aluguel, ter sua casa própria. Então, um empreendimento incrível. Acessem lá, reservaretiro.com.br. Tem tudo perto. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a Sorvetinha. Sorvetinha é uma fábrica, fabricação própria de sorvetes, açaí, tem lanches artesanais, fica na cidade de Barra Mansa, uma super parceira também aqui da live do Diário do Vale. Vou mostrar para vocês também a Clone App. A Clone App chegou agora também no Jornal Diário do Vale como parceiro, olha, restauração instantânea de cabelos, né, instantânea capilar. Então, quem quiser conhecer a Clone App, tudo está no feed do Instagram e também do Facebook. Agradecer também esse super parceiro, Rafael Gás, né, do Chá Maravilhas da Terra para emagrecimento. Acessem lá também. E vamos começar conversando. A gente não pode esquecer também do doutor Marcelo Pimentel, dentista, especialista em implantes. Então, doutor Marcelo, da cidade de Barra Mansa, obrigado pela parceria. Doutor Carlos Gustavo, boa noite, seja super bem-vindo, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Angélica, boa noite, seguidores do Jornal Diário do Vale. Eu gostaria de agradecer aí, parabenizar, né, o jornal pela iniciativa de estar aproximando aí essa possibilidade de nós, profissionais da saúde, estar podendo ter um contato direto, né, poder ter um contato direto com o público e de maneira simples e descomplicada, né, Angélica, que é o foco do nosso trabalho, da nossa live, levar para o público o que está acontecendo, o resumo, né, da movimentação, que é muito grande, muito imediata, né, tudo muito, todo dia muda. Então, a ideia que nasceu foi justamente essa. Maneira simples, fácil, descomplicada, levar até o público o entendimento, é lógico, da minha visão pessoal, né, mas baseado em evidências, em estudos científicos, do que está acontecendo no momento, no nosso país, no nosso estado, né, e também no mundo inteiro. Doutor, desde o início, nós estamos ouvindo previsões. O pico vai ser em abril, ou em maio. Cada hora eles vão falando um mês, né? E por que disso? Explica um pouco para a gente. Então, Angélica, para a gente, eu queria introduzir rapidamente aqui essa questão, antes de a gente entrar na questão do pico, para fazer um entendimento, que é uma coisa que a gente vem debatendo nas nossas lives aí todos os sábados. Uhum. Então, bem, essa questão do coronavírus, a gente começa a discutir pela questão de política pública. E quando eu falo política pública, de saúde, não tem nada a ver com política partidária. Inclusive, nós somos totalmente isentos nessa. Uma das premissas é a imparcialidade, né? Então, entender um pouco de política pública, até mundial, para saber se nós estamos no caminho certo. Então, na minha opinião, eu venho batendo muito nessa tecla desde o início, a gente está tratando de um desastre natural, ambiental, biológico, né? E quando isso é importante, por quê? Quando foi declarado pandemia pela OMS, as ações, as políticas de saúde, elas deveriam ser voltadas para uma ação de desastre, que aí muda completamente o foco de uma política pública convencional.
Quando eu estou dizendo isso, eu estou querendo dizer que não deveria ser o Ministério da Saúde estar à frente das ações, porque a gente viu que o resultado disso foi catastrófico, né? E já era previsto, porque quando a gente fala em desastre, eu tive a oportunidade de ser formado aí pela Federação Internacional da Cruz Vermelha, como membro da equipe nacional de intervenção de desastres, participei do desastre de Santa Catarina em 2008 e alguns outros. Nós atuamos com outro olhar, que nós chamamos de regra cardinal. Todas as ações, elas são tomadas baseadas na regra cardinal, que é o melhor para a maioria das pessoas. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente deveria ter desde o início um comitê. Esse comitê ouviria todas as pastas, inclusive a saúde, mas a saúde deveria ficar focado somente na questão de salvar o máximo de vidas possível, né? E esse comitê, ele teria, baseado na legislação vigente, internacional, de tratar o assunto dentro dessa questão de regra cardinal, melhor para a maioria. E isso vai impactar, na verdade, lá, na grande questão da discussão toda, se nós deveríamos estar no modelo horizontal ou no modelo vertical. Para aqueles que ainda não acompanharam e não conseguiram entender o que é o vertical horizontal... É importante explicar que tem gente que ainda não sabe, né? Não sabe, né? Então, o horizontal é o que nós estamos, teoricamente, fazendo desde o início, né? Nós isolamos praticamente todas as pessoas e só os serviços básicos estão atuando, né? O vertical seria nós isolarmos os vulneráveis. Quem seriam os vulneráveis ao evento, que no caso é o vírus? Então, nós isolaríamos os idosos, hipertensos, diabéticos, algumas outras classes, como obesidade 2, 3, e aí deixaríamos eles, né, no isolamento e partiria para todo mundo, continuaria o ciclo normal. E essa discussão ficou muito pesada, né, durante muito tempo. E mais uma vez nas nossas lives, e o interessante das nossas lives, né, Angélica, é porque a gente tem conseguido, baseado em evidências, um índice de assertividade muito grande no que vem acontecendo. Exatamente, isso a gente até não falou no início, né, doutor? O doutor Carlos Gustavo, todo sábado, ele tem feito lives às 17 horas para poder tirar dúvidas. Porque, assim, a gente está sempre assistindo uma coisa ou outra na mídia, informações, mas ter um médico ao vivo para poder tirar dúvidas, só isso o Diário do Vale está permitindo hoje, né, doutor? Ah, com certeza. E tem um elogio, até fazer o jornal aqui, que é dentro de uma colocação que eu sempre fiz, a gente vai entrar mais à frente um pouquinho, que é a questão... Bom, eu vou falar lá e vou dizer como o jornal contribuiu muito para isso aqui na região, informando, acho que foi, Angélica, um dos primeiros até do próprio país, porque eu tenho acompanhado muita coisa, até do mundo mesmo, em começar a fornecer aquela informação da taxa de ocupação hospitalar, Exatamente. Que realmente é um dos índices mais importantes para a população acompanhar e até se sentir segura. Porque ninguém estava falando em taxa de ocupação hospitalar. E a gente vai falar mais na frente um pouquinho disso. Por que é tão importante isso para a população estar informada e se sentir segura ou até atenta numa possível necessidade. Mas voltando ao assunto do horizontal e do vertical, a gente aprende que em desastre não existe anjos e demônios, entre aspas, né? Quer dizer, não existe uma solução única, antagônica. Primeiro, é que o vírus não nasceu de um problema único, que é o evento, e a solução também não vai ser A, B, verde, amarelo, preto e branco. A solução vai vir em conjunto de uma série de ações que vão resolver. Então, na minha opinião, a forma mais correta de ter lidado seria, nós começaríamos com o horizontal, porque era muita coisa nova e nós não sabíamos como isso ia desenvolver, e a partir de um determinado momento X, passaríamos para o vertical, correto? E esse vertical, esse X, que seria o tempo aí do vertical, seria determinado por um comitê técnico que iria fazer, que teria que fazer, ou tem, né? Esses comitês existem, só não estão com voz, fazer uma avaliação do seguinte: qual determinado momento do lapso temporal, eu estou falando de data específica, tipo 15 de maio, uma data específica, aonde nós ficarmos em casa traria mais problemas do que soluções. Aqui eu estou me referindo, por exemplo, a pacientes com HIV positivo, que estão sem tratamento adequado, eventualmente, pacientes que tratam de tuberculose, que têm que tomar remédio por 6 meses, e esses remédios não podem parar, pacientes que têm que fazer diagnóstico de câncer. Então, assim, isso tudo vai vir na conta lá na frente, mais na frente, no final do ano, quando isso começar. Então, esse comitê
faria uma data X que, em comum acordo com todos os ministérios e ouvindo a sociedade civil, acordaríamos que, na data X, nós passaríamos de horizontal para vertical. E aí, obviamente, arcaríamos com todas as consequências disso, mas Fora que baseado em um estudo científico. Entendi. E fora que o número de infarto também aumentou consideravelmente. Eu acredito que 800% foi anunciado, né? A gente teve uns índices que realmente, porque as pessoas se tornaram mais sedentárias, inclusive, né? Então tiveram ganho de peso. Então, a questão cardiológica é uma só das questões, associada com as questões psiquiátricas. Eu fico me perguntando, e aqui deve ter muita família que passa por isso e vai saber o que eu estou falando. O que nós estamos fazendo com os pacientes esquizofrênicos, que a gente sabe que já é uma condição muito difícil da família lidar pela condição de não conseguir mantê-lo até em casa. Né? E quanto mais restringir, usar máscara. Então, assim, existe uma gama de problemas psiquiátricos também que precisam de uma atenção contínua, que onde estão essas pessoas? Né? O nosso índice de suicídio era altíssimo até antes desse processo todo. Agora a gente está numa paralisação que a gente precisaria desse comitê com voz em uma determinação de política nacional de desastres que viria de baixo para cima, nacional, estadual, municipal. É lógico que com cada flexibilização, que as ações são dos municípios e estados, poderem fazer o seu trabalho dentro da sua realidade, sua característica regional. Mas, assim, a política, como por exemplo, manejo de cadáver. Quando a gente vai para um desastre, a gente sabe que tem manejo de cadáveres, inclusive quando é ambiental, até de humanos, animais, e precisam de ser recolhidos, retirados. Então, essa questão chegou impactando, né, os caixões e tudo de forma muito violenta a sociedade. E se tivesse um preparo com pessoas preparadas para poder já lidar com essa questão, nós teríamos um impacto menor. Né? Então, doutor, eu tô até, quando eu olho aqui para o lado, é porque eu estou vendo os comentários de vocês, estou vendo as perguntas. Tem uma equipe também acompanhando aí essas perguntas. Depois o doutor Carlos vai entrar lá na página, vai dar uma olhada, vai conversar, talvez chamar no direct para poder, se tiver alguma pergunta. Doutor, o topo da curva de casos varia de lugar para lugar, né? Ele é determinado a partir de uma série de fatores. E quais seriam esses fatores, os principais, assim? Então, aí que a gente entra no segundo dilema da história, é que a gente vai ver vários Brasis dentro do Brasil. Aí, por vários fatores, que são aqueles que a gente já esperaria mesmo, quem trabalha com gestão de desastre já esperaria isso. A primeira coisa, não sei se vocês lembram, o primeiro fator, quando o primeiro-ministro da Saúde saiu, naquela turbulência toda, antes de sair um pouco, ele falou assim, eu queria corrigir, porque o primeiro caso positivo de coronavírus no Brasil foi em janeiro, em Belo Horizonte. E aí aquilo passou meio que despercebido. Então, assim, a estratégia foi toda montada em cima de março, mas, na verdade, o vírus entrou comprovadamente em janeiro. Isso muda completamente a perspectiva. E aí, eu vou colocar, Angélica, a minha, baseado no que eu estou estudando, no que eu estou vendo, mas é uma opinião realmente pessoal, né? Então, um dos fatores que influencia muito nisso é quando o vírus chegou e aonde ele chegou. Então, por exemplo, nós estamos vendo agora casos baixos em Belo Horizonte, né? Eu me pergunto, será que esse vírus que a gente teve, ele estava em janeiro lá, né? E depois teve carnaval. Essa onda já não tinha passado antes por lá e acabou sendo diluída, né? Por questões do carnaval e tudo aconteceu, passou por HN1, outro tipo de vírus. Quer dizer, não gerou uma turbulência lá, mas ela estava sendo vindo diluída já antes. Então, nós tivemos, por exemplo, o primeiro caso do Brasil, se não me engano, confirmado em Barra Mansa, que, na verdade, não gerou outras, né? Foi feita a identificação outras, mas foi um caso que nós descobrimos ao acaso. Pode ter vindo um caso assintomático também de lá e ter passado por Barra Mansa antes. A gente não tem como monitorar isso. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, na prática, assim, de certa forma, é uma sobrecarga que ocorreu no Amazonas e no Nordeste do país. Isso, qual a explicação, no meu ponto de ver, uma delas por isso? Nós temos colônias ligadas a países europeus muito no sul e no sudeste, mais até no sul, aonde está sofrendo menos. Então, acredito que em dezembro já houve viagens para a Europa e nesse processo lá, esse processo já tinha sido antecipado no sul e parte do sudeste. Né? E aí acabou que com a movimentação das pessoas internas
internamente subindo do sul-sudeste aí, uma movimentação grande por norte, né, através de caminhões, de avião e tudo. Aí você tem uma sobrecarga no Nordeste, por quê? Porque aí chegou todo mundo de uma vez só. Então eu acho que da Europa veio vindo paulatinamente e a coisa veio vindo imunizando aos poucos e passando despercebido. Então nós vamos ter essa realidade realmente muito diferente de local para local, né, e de região. Outra questão que está sendo levantada agora é a imunidade cruzada. O que é isso? Para traduzir, porque a ideia da live vai ser descomplicado, né? Tem um cientista muito conceituado europeu, ele está propondo o seguinte: existem outras famílias de coronavírus que já circulavam há algum tempo. Então, existem pessoas que já estão conseguindo uma espécie de imunidade desse coronavírus que o atual não consegue fazer infecção nelas. Então, possivelmente, olha só, essas pessoas, elas não vão infectar, mas também elas não vão desenvolver anticorpo específico para esse coronavírus. É o artigo que ele publicou, né, que é um dos fatores que realmente pode ocorrer. Dada a sorte, Angélica, que, como eu sempre digo, um desastre, de certa forma, o sucesso do que está acontecendo no país, em termos de número de casos de óbito, né? Que a gente sabe, pô, a gente não quer perder ninguém, mas a gente tem que fazer uma comparação aí a nível de outros países. Se dá a um conjunto de fatores e não um fator só. Eu acredito que o fator ambiental teve o seu peso, porque a gente olha no gráfico todo o hemisfério sul, a gente não vê uma explosão nem na África de casos. Então, há um impacto sim, mas o vírus transmite a si mesmo, né? Mas há um impacto de se ele ser mais agressivo. Os tratamentos, que depois a gente vai falar um pouquinho também, né? De exames e tratamentos. Eles influenciam também, porque aí eu acho que a gente tem que até, assim, as políticas, de certa forma, horizontal do momento, ela foi correta, né? Ela está funcionando, ela tem um resultado. E os tratamentos, a gente tem que parabenizar muito a equipe médica brasileira. Porque isso eu ouvi de perto, eu estou participando de alguns grupos e que são médicos de todo o Brasil, e a forma como a gente lidou com essa questão foi muito importante. Por quê? Qual foi o raciocínio que eu percebi em todos os grupos? A gente não tem vacina e não pode matar o vírus, correto? O que nós vamos fazer? Vamos identificar o que a doença faz no organismo, e aí, baseado em autópsias que foram feitas, necrópsias que foram feitas na Itália, em outros países, foi identificando qual eram as fases da doença, e aí nós vamos pegar remédios que nós já temos e conhecemos para tratar a consequência, e esperando que o paciente consiga responder na imunidade. E isso é um fator primordial aí da nossa taxa de recuperação ser altíssima. Aí vocês podem pegar nos sites das suas cidades e vocês olhem lá. Primeira coisa que vocês vão olhar, quando vocês têm um resumo lá, né? Vocês devem ver lá e analisar para poder ter um entendimento. Reparem o número de suspeitos e o número de confirmados. Significa que pessoas com síndrome gripal foram ao hospital e aí os confirmados só os que eram mesmo Covid. Então mostra que tem diversas outras cepas de vírus, aí H1N1, rinovírus, adenovírus, uma série de outros vírus que também estão fazendo infecção parecida, né, simultaneamente, mas só parte deles, na verdade, é Covid, que aí vocês vão ver lá os casos assim confirmados. Mas reparem, lá embaixo, a taxa de ocupação hospitalar e o índice de recuperados é altíssimo. Isso que a gente não tinha visto justamente na Itália. Por quê? É muito importante a gente entender, para a gente ter um raciocínio aqui, fazer um raciocínio justo, né, e lógico mesmo, imparcial da situação, qual era a nossa intenção quando o vírus chegou aqui? A intenção quando o vírus chegou aqui era achatar a curva. Ninguém nunca falou que ia ter isolamento ou confinamento para ninguém pegar o vírus, porque isso é impossível. O vírus ele vai circular de qualquer forma. Então, o que nós queríamos, ou o ministro da Saúde, assim, representando, né, a sociedade, propôs? Vamos fazer com que a população pegue que a contaminação seja mais branda e aí a gente consiga que não ocorra a superlotação dentro dos hospitais. Porque o grande medo era isso, o sistema de saúde colapsar, conforme a gente falou que vai colapsar em julho,
né? O ministro estava falando que maio, julho e junho A iria cada hora eles colapsar. passam por um mês diferente, né? E a gente já está sem saber o que fazer. Exatamente. E Ah. aí, isso nós conseguimos com êxito, porque nós conseguimos justamente achatar essa curva e transformar os casos que eram graves, que antes lá na Itália estavam ficando 21, 30 dias internados com gravidade, numa Uhum. taxa de internação muito menor e com uma recuperação muito mais alta, o que não proporcionou, na verdade, a sobrecarga nem do sistema e nem dos respiradores, né, que era o grande medo. Isso que eu vou falar para você é importante até para elogiar aqui o trabalho do jornal, do Diário do Uhum. Vale, que foi o primeiro que eu vi que colocou claramente um indicador que era muito importante para a população, que era a Uhum. taxa de ocupação hospitalar. Não que os outros não sejam, mas veja bem, se a estratégia era achatar a curva, obviamente que as pessoas vão se contaminando. Então, se você ficar trabalhando só em cima de número de casos novos, você tá, não que o índice seja errado, mas ele está gerando um alarde, que é uma coisa óbvia. Quanto Uhum. mais exames hoje eu colocar, mais casos novos eu vou ter, porque as pessoas estão evoluindo para a imunização coletiva, ou seja, a gente sabe que quase 90% de quem pega é assintomático ou tem sintoma leve. Então, se eu começar agora a verificar, a dosar, os casos vão subir. Então, essa relação, Angélica, de casos novos não tem Uhum. importância de gravidade nenhuma, no meu ponto de ver, nenhuma para a população. A população tem que se guiar por dois fatores aqui importantes. Quando você vai ver lá o gráfico da prefeituras que tem nos sites. A primeira relação, taxa de ocupação hospitalar. Por quê? Porque a taxa de ocupação hospitalar é o seguinte: se eu ficar doente, tanto público quanto privado, vai ter hospital para mim? Essa é a pergunta que eu me faço. E a Uhum. resposta que eu vou ter é justamente nesse gráfico diário que é liberado pelas prefeituras. E a Uhum. nossa taxa hoje de ocupação é muito baixa. Então, hoje nós não estamos com essa preocupação, apesar de ter todas as medidas são extremamente efetivas para que Uhum. essa onda não ocorra. E a segunda forma de comparar seria comparar o país por morte por milhão ou mortes por 100 mil. Por quê? Me permite ter uma comparação real com cada país de forma correta. Porque nós Uhum. estamos falando, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, se não me engano. Isso. Eles têm comparado com a Itália, que tem 60. Não tem lógica nenhuma. Então, agora Exato. eu vi um artigo de hoje, publicado, que eles estão bloqueando, que a União Europeia vai bloquear, vai começar a ser mais rígido com o Brasil. Isso não é porque o Brasil está explodindo casos, aí já começou toda uma especulação. É uma coisa normal. O Brasil é um país continental. Uhum. Então, assim, como eles já estão saindo de uma fase que eles imunizaram parte da população, assim como a China fez com a Itália, eles agora não querem que essa outra parte também se contamine toda de uma vez só. Então, isso, se você começar um fluxo de pessoas contaminadas de novo para esses países pequenos, você pode criar novos focos. Eles estão certos. Mas, assim, o Brasil também não está errado e isso não é sinal nenhum de gravidade. Pelo contrário, tá? É porque a comparação tem que ser feita, então, ou por proporcionalidade, e a outro índice que a gente tem que reparar é o índice de taxa de ocupação hospitalar. Esses são os dois pontos que nós precisamos nos guiar para ter segurança, tranquilidade e entender o seguinte: desde o início nós já sabíamos que não é o apocalipse. Quer dizer, o vírus ele tem um comportamento padrão, né? Uhum. E nós precisávamos de duas coisas, e precisamos ainda hoje: coordenação e integração, que é o que a Uhum. gente sempre pleiteia quando vai fazer um gerenciamento de desastres. Doutor, o pico epidêmico é o ponto mais alto da curva, né, da infecção. E é quando o número de novos casos tende a se estabilizar ou Uhum, diminuir. perfeito. O senhor acha que isso está acontecendo aqui já na região? Então, eu vou arriscar baseado em alguns dados, como por exemplo, a gente sabe que nós temos uma taxa de 90% de pessoas assintomáticas, que não têm sintoma nenhum ou sintomas leves, e só 10% vão evoluir com alguma gravidade. Então, com isso, eu consigo fazer uma proporcionalidade de acordo com o número de casos que eu já tenho positivo e também o perfil de como ele está espalhado pela sociedade. Por exemplo, o perfil nosso hoje é difuso. Não é um bairro que está cometido, é a cidade. E eu acredito, Angélica, que aqui é uma opinião que ela não é técnica, tá? Não é científica, mas é baseada assim, em algum desses argumentos, esses gráficos que a gente imagina
que nós estamos com 1/3 da população imunizada. Mas a gente tem que ter muita atenção, né, com essa virada que a gente falou antes, porque essa virada deveria ser coordenada e integrada. Então, nós estamos vivendo um pseudo-isolamento horizontal, porque as pessoas meio que desacreditaram, e aí eu estou vendo idosos, eu estou vendo pessoas que têm poder de doença, todo mundo foi saindo, né, de alguma forma assim, para a rua. A coordenação e a integração, ela é importante, Angélica, porque o ser humano, nós precisamos de uma referência. Né? A expectativa é sempre muito pior do que a certeza para a gente. Então, essa questão que eu vejo de você não ter isso bem definido, gente, vamos segurar todo mundo até o dia 15 vai virar. E aí, quando virar, vão ficar os idosos, diabetes, hipertensos. Essa definição clara ajudaria as pessoas no contexto temporal a se organizar socialmente, economicamente. Agora, a falta da perspectiva gera um medo. Então, doutor, mas aqui, a diminuição dos casos, ela vem ocorrendo aqui na região. As prefeituras têm informado através de boletins e tal. Isso é para a população ficar mais tranquila? Como que está funcionando isso? Não, eu acho que a gente tem um certo alerta ainda para a gente entender, e eu vou explicar até por quê, porque a gente tem duas vias de desculpa para a gente poder seguir aí para frente. Imagina, Angélica, se nós estamos adotando um modelo horizontal, primeiro pico, essa primeira curva que deu, quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que não tinham grupo de risco e elas eventualmente foram para a rua e estavam trabalhando. Então agora, se nós liberarmos assim todos, o que acontece? Quem vai estar contido nessa segunda curva? As pessoas que eram grupo de risco. Então você pode ser que você tenha um pico, uma quantidade de infectados até menor, mas pessoas com mais gravidade. Por quê? São pessoas que eram mais vulneráveis. Isso vai depender de quê? Essa continuidade, o impacto que a medicação, né, que o tratamento medicamentoso está tendo nessas pessoas, quando isso acontecer. Agora, tem um estudo de Nova York que ele mostra o seguinte, ele, se eu não me engano, reuniu 69 pacientes, 237 pacientes que estavam internados com Covid em Nova York. Ele fez um corte e aí detectou que 67% das pessoas internadas estavam em casa e o restante eram trabalhadores na rua. E isso era uma coisa que eu estava observando aqui também, porque o que acontece? Nós vamos na rua, quando a gente vai na rua, a gente se protege mais. E o vírus tem realmente uma dificuldade grande com simples medidas de segurança. Máscara, luva, ele não transmite. Então, mas em casa, eu estou colocando aqui, né, no plural, inclusive, porque a gente faz parte desse processo também. Né? Com certeza. Você sabe, a gente acaba relaxando, né, Angélica? Porque tem filho, no início a gente está mais, a gente tenta, o profissional da saúde fica isolado no quarto, mas chega uma hora que a criança, ela te pega de surpresa, invade, entendeu? E aí, o que acontece? A gente acaba relaxando. Eu estou dizendo isso por quê desse estudo? Isso vai depender. Se essa imunização que nós temos hoje, que eu imagino ser de aproximadamente 1/3 da população, ela está mista ou ela está focada realmente em quem não era grupo de risco? Porque se só está focada em quem não era, a gente vai ter uma segunda onda, como todos os países tiveram, que as ondas foram menores, mas elas começam a vir à medida que você vai liberando as pessoas. Então, essa segunda onda, quem vai estar composto aí? Eu digo, a primeira onda foi quantidade, a segunda onda é qualidade. Se as pessoas não se precaverem, aí nós vamos ter mais casos graves, menos casos no total, mas mais casos evoluindo com gravidade, até com óbito. Então, o conselho que eu dou, né, às pessoas que são idosas, hipertensas, diabéticos, obesidade, 2, 3, continuem se precavendo no máximo possível. Por quê? Com o passar do tempo, a medicina consegue cada vez medicamentos que estão sendo mais efetivos. Isso aí. Se você vier a pegar o vírus, você vai ter uma condição melhor de tratar ele no futuro. Né? Esses cuidados, doutor, o senhor estava me explicando antes, também pela quantidade de carga viral, né? Se você tiver com máscara, tiver com outros cuidados, é a quantidade de carga viral que você recebe que é menor, correto? Isso é muito importante, Angélica. Eu não tenho visto assim, poucas pessoas falando sobre isso, e isso é uma coisa que faz parte da microbiologia, né, do estudo dos micróbios. Eu me lembro bem até do meu professor Norberto, que foi um cara fantástico, que sempre falava isso. O que acontece?
existem duas formas de você se infectar. Ou você Uhum. se infecta porque o seu organismo não tem competência contra aquele micro-organismo, e aí você se infecta, ou porque a quantidade de micro-organismo é tão grande que ela sucumbe à capacidade sua de defesa. E Uhum. isso acontece com o coronavírus, não. Isso acontece com vários micro-organismos, inclusive com a tuberculose, Uhum. né, que é muito comum, né? Então, todos os micro-organismos agem dessa forma. Então, assim, a quantidade de carga viral que você é exposto na prima infecção, ou seja, na primeira vez que teve contato com o vírus, ela Uhum. possivelmente ela é determinante na sua capacidade de evoluir resposta de defesa para o organismo. Eu estou Uhum. dizendo, vamos falar aqui em números, supostamente, não é assim, né? A gente sabe que são milhões e milhões de vírus que se aglomeram. Vamos supor que você está exposto, é diferente. Você eventualmente se expôs a uma pessoa rapidamente, teve uma quantidade de 100 mil, de 100 mil de carga viral. Aí Uhum. não, você conviveu com aquela pessoa, seja num bar, uma tarde inteira, sem máscara, e teve uma exposição de 1 milhão de carga viral. Quer dizer, a forma como o seu organismo vai criar anticorpo, ela ainda vai depender da sua capacidade específica. Então, Uhum. assim, ela é diferente. Então, esse é mais um motivo para que as pessoas continuem se protegendo, né? Para pegar a doença e também dando condições do seu organismo em produzir a defesa de um anticorpo contra a doença. Então, são vários motivos. Olha, o primeiro motivo é que, à medida que o tempo vai passando, nós estamos descobrindo cada vez medicações mais efetivas, não na cura, mas no controle das doenças, Uhum. né? Isso é uma coisa importante. Você não ser exposto a uma quantidade grande de carga viral é outra coisa que é importante. E outra, em breve, que a gente não sabe quando, vamos ter uma vacina. Então, assim, Uhum. quando isso chegar, o problema vai estar aí sim resolvido definitivamente. Então, diabéticos, idosos, hipertensos, né? A gente fala assim, Uhum. primeira coisa que a gente diz, primeiro que nós temos que ser obedientes e cumprir a todas as regras do poder público Uhum. local, estadual, federal e do judiciário, tudo isso. Primeira coisa é isso. E segunda coisa é aquele reforço de que se você está no grupo de risco, continue se protegendo, né? Uhum. Porque realmente a doença evolui de maneira muito diferente em quem é do Uhum. grupo e quem não é do grupo. Ela tem aí depois, se for interessante também, falar das etapas da doença e do tratamento mais na frente, Uhum. que vai implicar nisso, né? Isso. Nós temos muitas coisas, já tem muita gente aqui, ó. Quero até dar um oi aqui para algumas pessoas: a Vanessa Peixoto, o Igor Gribel, a Alceni Torres, a Alceni, a Denise, Beth, a Elizabeth, Nayara, muita gente participando com a gente, de várias cidades, o Matos, da Cloniap, a Thaís, o Tiago Peixoto, Fernando Cardoso, o Joel, muita gente, Felipe Vieira. Então, o Felipe Reis, Roberta Caulo, a Robertinha, a Vanessa, o Newton, muita gente participando de várias cidades. Se vocês quiserem colocar as cidades aqui também, a equipe está aqui, né, respondendo vocês. A gente está acompanhando, eu estou aqui olhando aqui para o lado porque eu estou acompanhando aqui vocês aqui. A participação de todos é super importante, ainda mais um assunto tão sério, né, como esse, né, doutor, que mudou a vida de todo mundo. Acredito que nunca mais ninguém aí vai ter o mesmo, né, todo mundo sempre muito preocupado com tudo. Agora, em relação aos hospitais da região, né, eles estão com uma taxa de ocupação dentro dos limites estabelecidos em acordos feitos com a Justiça e os prefeitos para flexibilizar a economia. Isso mostra que a condução das medidas tomadas inicialmente pelo município surtiram efeitos? Então, primeiro a gente tem que elogiar essa conduta, eu acho que até do judiciário, que foi muito bacana, porque olha só o que acontece. As taxas estão muito baixas. Talvez pode se questionar qual seria o limite, mas a conduta é muito interessante, porque as taxas são muito baixas de ocupação. Mas o judiciário, ele, em parceria aí com o serviço público, ele desenvolveu uma porcentagem de que se comece a aumentar aquela taxa de infectados, se eu não me engano é 5%, você já começa a retrair de novo as ações. Por Uhum. quê? Para não deixar. Aí o que pode ser discutido nisso aí, se esse 5% é muito ou pouco. Mas a estratégia em si é fabulosa. Porque você, antes de acontecer, é como se fosse uma válvula. Você está monitorando com a válvula aqui o que está acontecendo no hospital. Então, se começou a aumentar caso aqui, possivelmente os casos graves também vão vir, a taxa vai aumentar. Então, já seguro aqui para que a gente possa achatar a curva. Então, foi muito, muito. Acho que
Aliás, pelo resultado que está acontecendo, mas para terminarmos de passar dessa forma, a gente tem uma assertividade do país como um todo muito grande. É porque a gente sabe que a polarização política, essas coisas não vão deixar que isso, esse reconhecimento, aí tanto das pessoas que obedeceram às ordens, né, do poder público local, municipal, estadual e do parceiro, tudo isso possibilitou o que nós queríamos. Eu falei, o foco sempre foi um só, achatar a curva e isso nós conseguimos. Doutor, em relação aos assintomáticos, né? Ontem saiu uma reportagem falando sobre isso, que o senhor explicasse, eles transmitem, porque muitas pessoas às vezes já tiveram e nem ficaram sabendo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os assintomáticos para a gente. Então, tá um dilema muito grande com a OMS também, né? Que isso envolve Uhum. também a questão de política internacional, Uhum. pela forma de lidar com as questões, né? E o uso da cloroquina, e agora também que ela voltou atrás, né? Não tinha autorizado, e agora falou que errou, voltou atrás. E a questão, na verdade, o que eles fizeram não foi falar, eu estava vendo um artigo hoje mais novo, eles só retificaram assim, o tamanho do fluxo que existe da contaminação enquanto você está assintomático e quando você está sintomático. Uhum. E não disseram que assintomático não transmite. Não foi isso. O que se imagina, também a gente não tem estudo científico que comprove, porque não houve tempo de fazer isso, é Uhum. que devido a essa transmissibilidade tão grande do coronavírus, as pessoas não transmitiam só sintomáticas. Antes também elas estavam transmitindo. Então isso gerou essa possibilidade, mas nós não podemos afirmar até que a gente tenha estudos científicos que vão definir corretamente se o assintomático transmite ou não. Uma Uhum. coisa que é fato, a gente sai do coronavírus e volta para a microbiologia, né? De novo, o vírus depende de secreção. Aliás, vírus é uma coisa bem primitiva, sabe, Angélica? Se a gente for imaginar, até por isso não tem remédio para ele. Só tem Uhum. vacina. Porque o vírus é uma bolinha de gordura com material genético dentro. Ele nem vivo pode ser considerado. Uma bactéria, por exemplo, é um ser vivo. Então ela é complexa e a gente consegue várias medicações que interferem naquele funcionamento complexo dela para matá-la. Como o vírus não é complexo, ele é só uma gordurinha com um material genético, ele acaba você não tendo muito como fazer. O que acontece é que ele, através das nossas secreções e também dos animais, né, vários tipos de vírus, ele consegue grudar, ele depende da nossa existência para ele existir também. Porque Uhum. ele fica passando de um para um o tempo todo e ele entra dentro da célula e modifica a célula, que é o que faz nós ficarmos doentes. Então, assim, essa questão aí da infecção, nós só vamos saber realmente com o tempo mais. Para todos os efeitos, nós estamos considerando hoje, como evidência clínica, que há uma possibilidade de transmissão maior. Agora, é o que eu volto a falar para você. Com certeza, no momento que o indivíduo está com sintoma, tossindo, espirrando, com coriza, mesmo que ele transmita antes, nesse momento é que ele vai transmitir mais. Então, naquela teoria de carga viral, já que antes a gente não pode ver e não pode fazer nada, né? A gente não tem essa certeza, vamos nos proteger então de ter contato com pessoas que estão sintomáticas, porque mesmo que o indivíduo assintomático transmita, era uma condição muito, muito menor do que aquela de quando o indivíduo está com sintomas. Doutor, a gente fala muito sobre o grupo de risco, queria que o senhor desse um conselho para as pessoas, né, que fazem parte do grupo de risco, mas antes também é uma dúvida. A gente vê que a maioria das pessoas que vêm a óbito são do grupo, mas às vezes acontece de falar assim, nossa, ele era tão novo, não, e morreu, enfim, essa pessoa não tinha nada. Tem alguma explicação para isso? Esse é o 0,001%. Né? Existe também muita informação, né, que causa terror à população, mas isso, Angélica, não acontece só com coronavírus, não. Isso acontece com sarampo, isso acontece com a Uhum. tuberculose, isso Uhum. acontece com toxoplasmose. Então, assim, vários outros tipos de agente causam, às vezes, a pessoa morre e a pessoa é saudável. Isso é imunidade específica. A pessoa Uhum. não tinha, a gente não nasceu, aquela pessoa não nasceu com a imunidade específica para aquele vírus. Então, mas é uma coisa raro do raro do raro, não é o comum. Né? A gente está vendo aqui até na nossa região estatísticas mesmo que o vírus ele é muito, mas muito agressivo
nesses grupos de risco. Isso aí tem até um porquê, né? A forma como ele faz infecção, ele acabou encostando nessa classe que tem problema vascular. E aí é por isso que gera essa questão. Isso também acontece com a questão da imunização também. E assim, as pessoas estão tendo cuidados, né? Levando álcool gel, tendo cuidado para chegar em casa. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como que pode ser o dia a dia, a pessoa que tem que ir trabalhar, o trabalhador que realmente não tem como ficar em casa. A gente está acompanhando todas as notícias. Infelizmente, né, aconteceu, muitas pessoas estão desempregadas. Então, quem está trabalhando, quais os cuidados que tem que ter? Eu já te perguntei em relação à questão do álcool, tem gente utilizando outros tipos de álcool, então também gostaria que o senhor falasse um pouquinho por que do álcool 70, por que tem que ser esse álcool? Para responder essa pergunta sua, Angélica, eu vou ter que apelar um pouquinho para a filosofia, vou ter que sair da ciência e eu vou citar aqui o Mário Sérgio Cortella, que ele fala uma coisa muito interessante. Tive a oportunidade de vir até na palestra dele aqui em Volta Redonda, e ele falou o seguinte: a gente tem que fazer o nosso melhor com as condições que nós temos hoje, para fazer melhor ainda com as condições que vierem na frente. Então, fazer o meu melhor com a condição que eu tenho hoje, enquanto não tenho condições melhores ainda de fazer melhor. E isso que nós temos que ter em casa com a nossa relação, para a gente não entrar numa paranoia, né? Então, assim, medidas de higiene que são divulgadas é importante, né? O grupo de risco está num determinado isolamento para não ter o contato direto, né? O cuidado com os sapatos para você não entrar em casa, porque a pessoa muitas vezes libera a secreção no chão e aí carrega para dentro, né, do sapato. Retirou a roupa num local. Isso a gente deve fazer até sempre, não é só com o coronavírus. Não, né? A gente tem acredito que tudo vai mudar, né? As pessoas os hábitos vão mudar a partir de agora. Isso a gente vai falar um pouquinho também no final, vai mudar. Eu acho que é um evento tão grande que ele se compara até em questão comportamental à Segunda Guerra, porque toda vez que tem um evento assim, como também a gripe espanhola no século passado, que a sociedade depois muda. Então, assim, são medidas que deveriam já fazer parte do nosso cotidiano e não faziam. Eu já tinha te perguntado também em relação ao álcool, tem gente que mistura álcool com água, álcool com de tudo, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho também, poder orientar as pessoas. Deixa eu falar um negócio em relação a isso, para as pessoas ficarem assim, atentas. Olha, nada é mais efetivo do que a própria água, que é a liberação mecânica do vírus. Quando você lava a mão, você tira o vírus ali de forma mecânica, o vírus não consegue ficar, ele sai. Então a água e o sabão, eu consigo sempre indico também o sabão de coco, porque ele é um excelente forma de higienizar, porque ele mata o micro-organismo por alteração do pH. Ele é muito alcalino, então ele é ótimo. Então, assim, lavar as mãos frequentemente e com sabão, se não tiver o de coco, pode ser qualquer outro sabão, é a forma mais efetiva. O álcool gel é o segundo plano. É quando você não tem a possibilidade de estar ali e lavar a mão, aí você passa o álcool gel. E o álcool gel é 70%, porque em laboratórios também de microbiologia, as pessoas até se enganam, acham que o álcool é mais concentrado, de 92, ele é mais forte. Não. Então foi feito um estudo com a bactéria, com os micro-organismos, vírus, bactérias e o álcool. E percebeu que 70% é a concentração, quer dizer, 70% de álcool, né, é o ideal para poder que tem mais efeitos sobre as bactérias. Então a primeira coisa são os hábitos convencionais de higiene, né, e lavar sempre as mãos e proteger a face com máscara, tá? Que isso também tem eu tenho acompanhado com alguns pacientes uns estudos e a eficiência da máscara é muito grande. O que eu tenho certeza o seguinte: o vírus ele transmite muito fácil em condições normais, mas bastou um panozinho, uma máscara, ele já tem uma dificuldade enorme de transmitir. Bastou as condições básicas que a gente está citando, ele já não consegue transmitir. Então, assim, é realmente efetivo, tá? Então, nós temos que ter o cuidado sempre dos hábitos de higiene, né? E lavar sempre as mãos, lavar muito as mãos. E o álcool é o segundo, é o plano B. Eu não tenho, estou numa situação que é difícil, aí você passa o álcool gel. Não precisa de desespero de estar sempre lavando a mão e álcool gel. Eu acho que aí houve um certo desespero da população por conta de se proteger, mas a gente sabe já que ele é para ser usado numa situação onde você não tem à disposição uma torneira, um local para você lavar a mão. Ótimo. Então, deixar aqui um abraço pessoal de Paraty que está assistindo a gente, Barra Mansa. Um abraço aí, Paraty.
Rio de Janeiro. Então, quem quiser também colocar as cidades aqui, ó, muita gente assistindo. O Fábio Carvalho fez uma pergunta agora, não sei se ele chegou há pouco tempo, ele perguntou se o pico já passou. A gente já falou um pouquinho, não sei se o senhor quer, a gente já está quase finalizando aí, então vamos abrir aqui para algumas perguntas dos leitores. Então, se quiser, para responder aí o Fábio Carvalho, a gente já começou falando disso, né, doutor? Uhum. Sobre o pico da curva. A gente fala novamente, rapidinho, a gente passa aqui pela... Só para passar para quem chegou agora... Por essa questão, e até eu vou dar uma pincelada, aproveitar e dar uma pincelada aqui em exames no tratamento rapidamente, só para vocês terem uma noção, né? Eu acho que a gente conseguiu, sim, achatar. Eu acredito que vem uma segunda onda que não é igual à primeira, mas ela pode trazer pacientes mais graves, ou seja, não tantos contaminados, mas pacientes mais graves. E isso aí pode ser também ter um impacto diminuído pela assertividade do tratamento. Então, como eu comentei anteriormente, os médicos brasileiros se reuniram de forma muito intensa. Eu tenho visto nos grupos o pessoal do Amazonas, que já tinha experiência com cloroquina, começou a mandar informação, e aí começou a formar. Então, gente, o que acontece? O que acontece é o seguinte: você tem uma primeira fase que a gente chama de viral, infecção viral, aonde você tem os sintomas normais de gripe, que é coriza, tosse. Passou uma semana, ou a pessoa cura, que 90% faz isso, já cura e fica curado. Os 10% que podem complicar vão para uma segunda fase que a gente chama de inflamatória. Se essa fase inflamatória não for tratada, aí ele vai para a forma grave. Então, aqui que a equipe médica começou a acertar, porque aí a gente entrou com o uso. A ivermectina, ela entrou, que na verdade não foi tirado da cabeça de ninguém. Isso, vamos chutar, não é assim não. Já existiam estudos antigos já de medicações que, se houvesse uma pandemia de vírus que não tivesse tratamento, que eles teriam impacto sobre o vírus. Como é que ele faz isso? Esses remédios, eles mudam um pouco a configuração da célula. Então, quando o vírus entra, a célula tem que estar daquele jeito que ele imaginava para ele conseguir replicar. Então, quando você toma esses remédios, você confunde, de certa forma, a inteligência ou moral do vírus e ele não consegue expandir do jeito que ele estava antes. Então, eu tenho visto, olha, a azitromicina, porque é um antibiótico e uma das complicações nas necrópsias na Itália era infecção bacteriana secundária, ou seja, a pessoa adoecia do vírus, a bactéria no hospital entrava e matava a pessoa. Então, o antibiótico, que foi a azitromicina, a cloroquina, a ivermectina na primeira fase do tratamento, e quando a coisa começava a enrolar, aí você tinha segundo tempo está perdendo de 1-0, aí você tem que colocar um ponta direita e tem que colocar um centroavante para ganhar o jogo. E foi aí que começou a virar, que aí entrou com enoxaparina, que é um remédio anticoagulante, que justamente que é usado em hospital e tudo, né? Que as pessoas não podem se medicar, obviamente, mas esse remédio, ele segurou a parte de coagulação que levava para a gravidade, que justamente por isso acometia mais o diabético e o hipertenso, ele já tem problema vascular, e um tipo de corticoide específico, em dose baixa, num determinado momento grave, que também fez um efeito anti-inflamatório interessante. Então, o conjunto dessas drogas, eles acabaram... Desculpa, esqueci o nome da pessoa que perguntou. Foi o Fábio Carvalho. Fábio, eu acho que o conjunto dessas drogas, eles ajudaram na questão assim, desses pacientes não evoluírem para a gravidade, diminuir o tempo de internação e aí você ter mais leitos. Eu acho que nós temos uma quantidade já razoável, vai ter uma segunda curva, essa segunda curva pode ser que seja mais baixa, mas com pacientes mais graves. Vai depender da resposta desse tratamento. Nós temos uma pessoa assistindo a gente lá de Coronel Fabriciano, de Minas Gerais. Minas Gerais, um abraço aí. Luiz Gonzaga, o Matos da CloneApp, que até é parceiro aqui da live, tá dizendo perguntando para você tem que ter muito cuidado, mas sem pânico, né, doutor? A Alceni também, um abraço para a Alceni, pessoa super querida, está dizendo que a live está sendo muito esclarecedora. E o Max também está perguntando, né, sobre a cloroquina, assim, então ela é válida. Então, se é para ter cuidado, mas sem pânico, e se a cloroquina também é válida. Então, a cloroquina realmente teve impacto, a gente percebe isso. Eu não tenho estudo científico para te mostrar agora, mas estudos vão vir e, com certeza, na evidência clínica, a gente percebe o impacto da cloroquina.
Inclusive, ela é tão conhecida que na outra epidemia de coronavírus, a cloroquina já foi usada. Então, assim, ela é uma carta na manga para a doença viral. Assim, obviamente que ela não cura, mas ela, como eu falei para vocês, ela retarda a evolução da doença, dando tempo para nós médicos estabilizarmos o paciente e ele mesmo conseguir desenvolver um anticorpo que vai curar ele. Doutor, nós já temos 50 minutos de live, né? Então, assim, queria que o senhor desse um conselho, né? Para os grupos de risco e também para os trabalhadores dos setores essenciais que não podem ficar em casa, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente, antes da gente finalizar e mandar um abraço para a Poliana Moura de Barra Mansa. Olá, Tem tudo bem, muita gente que Poliana? Barra Mansa, Volta Redonda, Paraty, Rio, Minas. A gente vai fazer assim, ainda vários agradecimentos. Paulo Moreira, muita gente querida aqui na live, a Tânia Cruz, nossa, muita gente mesmo, a Rose Martins, jornalista também, o Nilton, Rafael Rosa, Cid, Reginaldo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai estar lendo aí todos os comentários, tá? E vamos lá, vamos para o conselho do Dr. Carlos Gustavo. Eu queria, só antes do conselho, falar uma coisa importante que eu acho que vai ser importante para o país, que vai ser a dosagem em massa. Né? Quando a gente começar a dosar em massa, a gente vai começar a identificar as pessoas que já estão realmente imunes. A gente sabe que quando atingir os 50%, começa realmente a cair bruscamente a circulação do vírus. E isso é uma coisa que deve acontecer, a gente está vendo a movimentação no governo. Existem dois tipos de exame, pessoal, para vocês não se perderem nessa questão. O primeiro exame é o RT-PCR. Esse exame, o que ele é? Você pegou a cara do vírus, colou ali, tá? Você conhece o rostinho dele, a selfie dele. Eu achei ele aqui. Aí você pega um pouquinho de material da sua garganta, bota no microscópio, amplia 1 milhão de vezes, e aí você vai procurar na sua secreção se aquela selfie está ali, aquele rostinho que é o material genético dele. E esse é o exame mais específico, mas é um exame que não diz pra gente se a pessoa ficou imune ou não. Ela só diz assim, achei o material genético. Esse exame é bom para quê? É bom para nós médicos fazermos um diagnóstico rápido, precoce e começar a tratar no intra-hospitalar e até mesmo alguns casos ambulatoriais. O outro exame é a sorologia. O que é a sorologia? Eu não vou ver vírus, eu vou ver se você desenvolveu o anticorpo, que é o antídoto contra o vírus que o seu organismo produz. E aí você tendo esse anticorpo, você possivelmente está liberado, porque os estudos que nós estamos vendo, um estudo recente de Wuhan, monitorou uma série de pessoas que tiveram o vírus no primeiro surto lá, até o mês passado, ninguém reinfectou. Então a gente imagina que esse vírus não cause reinfecção, então essas pessoas já vão estar liberadas com tranquilidade para levar uma vida normal. A gente vai ter essa segunda fase aí vocês vão começar a perceber do governo isso com drive, fazendo a imunização, o exame, né, para ter uma noção aí sim, com certeza, de quantos por cento da população já está imunizada. Eu estou sentindo aqui nos comentários, doutor, sabe quando você sente que as pessoas estão ficando um pouco mais tranquilas, né? Estão te dando muito parabéns, tá dizendo que foi muito esclarecedor, né? É um bate-papo muito... vocês esclareceram muitas dúvidas, porque não é todo dia que a gente tem um médico ao vivo para poder tirar as nossas dúvidas, né? Dúvidas, às vezes, simples, outras um pouco mais, né, técnicas. Então, assim, quem quiser ir fazer pergunta, gente, ó, Janine entrou agora, a Beth Delgado dando parabéns pela live, a Suzana, Oi, Beth, a Neuza. Então, assim, muita gente aqui assistindo a live. Então, a Ana Cláudia Moura acabou de entrar, radialista. Então, assim, eu acredito que aqui tem mais uma pergunta da Li Guedes, está dizendo muito bom, principalmente porque fala a nossa língua, da forma que as pessoas conseguem entender. Então, isso também era uma questão, que às vezes a gente tem dúvidas tão simples, né? Poxa, eu vou chegar, eu tenho que ficar mesmo com essa parada, porque doutor, eu fiquei a louca do álcool, de verdade. Eu ando com álcool o tempo inteiro. Eu entro no elevador, eu passo álcool. Eu fico muito medo porque eu tenho pessoas em casa, tem idosos, tenho pessoas que têm doenças, né? Então, eu fico muito preocupada na hora de chegar em casa, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar na rua. Então, quando eu chego, eu tomo todos os cuidados. Na rua também, eu tomo todos os cuidados possíveis. Eu só vou porque eu tenho que trabalhar, tenho que ir ao mercado. Então, assim, mas eu estou tomando os cuidados. Agora, eu não estou tão mais preocupada.
Mas acredito que essa live está esclarecendo não só a mim, mas todas essas pessoas que ficam também preocupadas, está afetando muito o psicológico de todo mundo. Em breve a gente vai conversar com algum psicólogo também para poder orientar, porque existem pessoas que estão assim, tem gente que está realmente enlouquecendo com essa história, né? Sim, com certeza. É assim para todo mundo, né, Angélica? Foi para nós também. A classe médica sofreu muito, porque Claro, claro, hoje, principalmente. hoje a gente tem uma condição mais segura de estar passando, né? A gente começou a identificar. Mas no início é tudo muito novo, né? Então, e a gente sabe que, assim, e a gente vai falar isso agora nas considerações, inclusive, finais, que Pode fazer, existem. doutor. Pode fazer? Pode. Bem, o mundo o mundo, como eu falei para vocês, já mudou, né? E nós temos que esperar essa condição daqui para frente, se readaptar, reinventar. O que eu vejo é que assim, o século XIX e o século XX foram muito, foi um avanço tecnológico muito grande. Esse avanço tecnológico gerou um comportamento humano de muita individualidade, uma questão que concentração de renda, que não foi bom para a sociedade como um todo, sabe, Angélica? E eu acho que nessa mudança de perfil a gente vai ter que pensar assim, principalmente, agora que a gente vai terminar de passar a fase de apagar o fogo, a segunda pergunta é, por que isso aconteceu? Isso eu já sei responder. Por que isso aconteceu? Porque a gente está no século XXI e pessoas comendo animal silvestre cru. Quer dizer, uma coisa que já era incompatível para a nossa sociedade estar fazendo. Uhum. Já tinha até avisos da OMS e outros órgãos que havia essa possibilidade na transmissão. Uhum. Mas por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque as pessoas não têm a mínima condição, dignidade de ter acesso a outras coisas. E isso não adianta culpar a China, isso acontece no mundo inteiro. A gente tem uma miséria, então assim, eu acho que o individualismo ele vai dar espaço para outra forma de lidar com a vida e com o mundo, que é o compartilhar. Porque assim, não adianta você ter uma concentração de renda, ser rico e ter muitos recursos, e hoje você está preso com seus recursos todos em casa. Né? E se continuar dessa forma, vai vir outro vírus, ou vão vir outras doenças, cólera, ebola, que são vírus mais agressivos. Então, assim, é preciso estancar esse processo, né, e criar uma cultura de compartilhar, no sentido de que compartilhar, né, seja de fazer junto, né, um trabalho, seria um trabalho de fazer junto. Então, assim, nós não podemos viver numa sociedade que concentra tanta renda e do lado de um prédio que a gente sabe que tem extremos recursos do mundo inteiro, tem uma favela que tem alguém que não tem luz, que não tem água, que não tem esgoto. Né? Uhum. A gente está falando aqui, excepcionalmente, de coronavírus, mas tem dengue, né? A gente tem zika, a gente Uhum. tem chikungunya, que são Uhum. doenças que são causadas por essas questões todas de saneamento, de moradia. Então, não é só o Brasil, não é só a China, é o mundo inteiro. A gente Uhum. sai fortalecido porque a gente vai ter que repensar essa esfera, ou vai todo mundo junto, ou do jeito que está, se for continuar, nós vamos eventualmente ter outro trava por outro motivo, por outra doença, porque as pessoas, se continuarem em condições subhumanas fazendo esse tipo de coisa, nós vamos desenvolver. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu vi outro dia, eu não sabia também. A gripe espanhola, ela na verdade é americana, ela surgiu nos Estados Unidos e foi para a Espanha. E ela é a junção de três elementos ali. Havia um suíno infectado pela gripe suína, uma ave infectada pela ave e um humano infectado por um vírus humano. Eles convivendo no mesmo local, o vírus fez a mutação e surgiu a gripe espanhola. Uhum. Então, esses controles sanitários, e aí ele encerra muito coincide com a questão da medicina, que no meu modo de ver, a gente migrou muito para a tecnologia, individualizou também muito a questão das especialidades. Nós ficamos muito técnicos e aquele médico que era o perfil do clínico geral antigamente, que depois especializava, de conhecer mais, de falar mais com as pessoas, de dar as informações, por exemplo, de lavar as mãos rotineiramente, eu acho que a gente vai ter que repensar isso e voltar isso também nesse perfil de tratar. Não é atrás de um paciente tem sempre uma pessoa. Então tem que tratar a pessoa e posteriormente depois a doença.
Ótimo, estou muito feliz com os comentários aqui, doutor. Depois o senhor entra lá na página para ver a Ligué dizendo, agradecendo pelo Diário do Vale proporcionar esse momento, ter um médico tirando dúvidas ao vivo, né? A Janine, o Reginaldo Xavier, a Maria Aparecida e Gino agradecendo, o Joel Luiz, a Denise Nunes, Diário do Vale, Jornal de Respeito, tem maior orgulho, e o Felipe Vieira falando que a explicação está excelente, o Newton. Então, assim, a gente realmente fica muito feliz desse retorno, que a gente prepara tudo com tanto carinho, né? E, assim, vou pedir para vocês ficarem um pouquinho comigo também, porque a gente precisa também agradecer os parceiros para que essa live aconteça. E depois o doutor encerra aí para a gente. Não posso deixar de agradecer ao doutor Marcelo Pimentel, ele é dentista de Barra Mansa. Doutor Marcelo, muito obrigado pela parceria, especialista em implantes. Então, eu já conheço o doutor Marcelo, uma excelente profissional, excelente pessoa. Reserva Retiro, seu lugar de morar, através da Conquista Imóveis, da MN Construtora, Felipe Reis. Um abraço, sempre investindo, sempre parceiro. Reserva Retiro é um grande empreendimento, são super parceiros do Jornal Diário do Vale. Financiamento pela Caixa Econômica. Quem quiser ter sua casa própria, vocês precisam conhecer, acessem o site reservaretiro.com.br. Sorvetim, que chegou arrasando aqui no Diário do Vale, fazendo o maior sucesso. Ele fabrica, né, o seu próprio sorvete, maravilhoso, super cremoso, podem experimentar. Tem açaí, lanches artesanais, parceiro, muito obrigada, Sorvetim, acessem lá, @sorvetim com TH. Maravilhas da Terra, através do Rafael Gás, o chá para emagrecimento, 6 tipos de chás, pessoal que está engordando bastante na quarentena. E a Clone App, através do Matos da Aline, pessoas maravilhosas, tem esse produto que é um reparador capilar incrível, em minutos, vou até mostrar para vocês aqui, ó, em minutos, repara aqui o cabelo, hidrata na hora. O Rafael também mandou aqui um chá para a gente mostrar para vocês. Tem que ter a parte do mexã, né, doutor? Não tem jeito. Então, assim, são parceiros super queridos, a gente não pode deixar de falar. Podem acompanhar também todos eles nos stories, tá? E também no feed do Diário do Vale, Facebook, Instagram. E você que quer ter a sua marca também aqui no Jornal Diário do Vale, é só entrar em contato com a gente. Vocês podem ter certeza, são quase 300 mil seguidores no Facebook e 75 mil no Instagram. Stories com visualizações altíssimas só de alcance orgânico. Tá bom? Então, doutor, para a gente finalizar, deixa um recado para as pessoas, o que você falaria aí para toda a população aí da região? Um abraço a todos, obrigado pela audiência, né? Eu vou finalizar, Angélica, com uma frase que não é minha, porque eu não me sinto nem na condição de ter essa importância de estar dando um recado assim para esse número de pessoas. Eu vou usar aí quem a gente chama que é o pai da medicina, que é o Hipócrates, né? Viveu 400 anos antes de Cristo, e ele já falava o seguinte: antes de você me perguntar sobre a sua cura, pergunta a si mesmo se está disposto a desfazer das coisas que te fizeram adoecer. Eu acho que isso nunca teve tão atual. E é uma pergunta para a humanidade toda. Então, antes da gente perguntar aí se vai ter o remédio, a gente está disposto a mudar comportamento que fizeram esse vírus mutar e fazer o estrago que fez. Eu acho que é para reflexão, né, e para a gente poder sair diferente com um mundo aí mais igualitário, né, com menos concentração de renda, com as pessoas tendo direito às coisas que são básicas para elas, e isso vai fazer com que a gente viva também mais tranquilamente. Muito obrigado aí ao jornal, como eu falei, né? Foi o primeiro aí, eu acho que da região, do Brasil, do mundo, a começar a divulgar os dados que eram importantes, taxa de Aurélio ocupação Paiva, hospitalar. com a Aninha, assim, a gente não pode deixar de citá-los aqui. Aurélio foi realmente o primeiro que começou a colocar essas informações na rede social, né? Deixar um abraço para eles aí, agradecer a confiança, né, da gente lançar essa live e poder estar mais perto das pessoas. Realmente, doutor, você tem razão. Parabéns aí, toda a equipe do Jornal Diário do Vale. Tá, joia. A você também, Angélica, uma profissional aí super qualificada, que já pulou na frente, né? Já está aí com essa habilidade toda aí nesse momento e ajudou muita gente aqui também nesse processo de estar participando e também abrindo esse canal para comunicação. E os nossos aí seguidores, né? Que puderam aí, que fizeram, ouviram, né? E que possam replicar um pouco dessa tranquilidade, né? Que é o que eu passo para vocês. Não é o fim do mundo, não vai acabar. A gente passou por peste bubônica,
depois a gente passou por gripe espanhola, agora coronavírus, e tudo passa. Nós vamos passar por isso também. Mas a questão não é essa. A questão é passar com outro pensamento, com outra mentalidade. E com todas essas dificuldades, a Cruz Vermelha de Barra Mansa, o doutor Carlos também é médico, também está passando por vários problemas, né? Pelos seus projetos sociais que eles realizam. Toda live do Diário do Vale vai ter um apelo social, né? E dessa vez nós estamos fazendo uma vaquinha para a Cruz Vermelha de Barra Mansa por conta dos seus projetos sociais. Toda live, se vocês quiserem indicar alguma entidade que esteja precisando de ajuda, cesta básica, enfim, o Diário do Vale também vai entrar com esse projeto social, todas as lives. Então tá o link na descrição, quem quiser doar qualquer valor ou cesta básica, pode levar lá na Cruz Vermelha, que fica na Cutiara, em Barra Mansa, participem com qualquer valor. Então, toda a live do Diário do Vale também é solidária. Doutor Carlos Gustavo, muito obrigada. A gente fica muito feliz, foi muito esclarecedor. Espero que o senhor possa voltar mais vezes. Tem muita coisa para falar, não só sobre o coronavírus. Acredito que por conta disso nós temos vários outros assuntos ligados à saúde. Espero tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram com a gente. Vai olhar aí os comentários com todo carinho, tá bom? Muito obrigada mesmo. Se quiser deixar um abraço aí e a gente encerrar. Tá joia. Um abraço, agradeço a todos. Cuidem dos seus idosos, né? Os hipertensos, diabetes, se cuidem também. Para vocês, principalmente, continue com cuidado redobrado e seguindo as recomendações do poder público. Gente, muito obrigada, boa noite e até a próxima semana que vem tem mais, a gente anuncia para vocês aí nas redes sociais do Jornal Diário do Vale. Boa noite, fique com Deus e até a próxima.